Olá, bom dia. Hoje, 21 de outubro de 2023, são 6h11 da manhã de um sábado. Bom dia. E bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Não é costume gravar sábado, nem domingo, mas, o que o divino esteve a solicitar. Ele me disse, é necessário, é importante, é complicado. O que seria complicado? O diálogo deve ser começado, deve ser finalizado. Assim como um corpo montado. Sim, um corpo não pode ficar sem calçado. E se ele precisa de calçado, o pé precisa ser apresentado. E se o pé precisa ser apresentado, imagine se eu precisar. Sim, colocar luva de direito e de fato. Não posso buscar aquilo que a barriga estar a precisar se eu não tiver condições de assim realizar. Sim, porque pé, mão não caminham soltos no lugar. Eles precisam se encaixar. E aí eu preciso do braço pegar. Eu preciso do braço encaixar. Eu preciso buscar a perna para, de fato, o pé carregar. E tendo conhecimento de uma estrutura que eu preciso montar, eu preciso apenas deixar, sim, o arcabouço, santo Deus, no lugar. E se eu preciso colocar o arcabouço lá, como de tripa falar? Sim, porque é muito fácil a gente desenhar uma cabeça, sim, um tronco, os braços, encaixar os pés, as mãos, e até desenhar um sapatinho, uma luvinha lá. Difícil mesmo é a gente ter que detalhar se o que a barriga está a carregar. Aí não dá para a gente simplesmente um arcabouçozinho montar. É preciso mais do que isso. Sim, é preciso a gente pegar prato para separar e dentro de cada prato a gente colocar aquilo que cada prato irá carregar. E a gente ainda vai ter que etiquetar, se dando uma ideia do que o prato está a representar. Imagine Deus me pedir. Sim, Deus me pedir para eu entrar e sair dentro de uma estrutura assim, em que eu preciso mesmo definir cada coisa dentro daquele ambiente ali, o papel de cada um dentro do direito de ir e vir, sim, daquilo que vai se correr ali. Imagine se eu pegar, sim, um produto químico aqui e o corpo ter que digerir, passar por cada órgão ali, deixando os vestígios do seu ir e vir. Sim, passou, voltou, enganchou, retornou, alguém ajudou. Se é tão difícil, não, se a gente, quer dizer, se é tão difícil a gente definir coisas desse tipo aí, imagine se eu tivesse, sim, que distribuir
sim, aquilo que cada prato irá possuir. A questão é quando a gente entra em comunhão, sim, porque há de convir. O coração precisa contribuir com aquilo que o fígado vai possuir. Porque senão não vai funcionar tão bem assim. Então, o papel de cada um é preciso cada um assumir e responder por si. O coração não pode simplesmente não admitir, sim, que o tempo todo ele esteve ali, bombando, 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 bombando aquilo que o corpo esteve necessitando. Ah, mas se um dia o corpo capenga esteve virando, aí é você poder de fato olhar. Quem é que deixou? Sim, do seu papel executar. Sim, está diretamente ligado a. Sim, é porque não dá para você falar que o braço não esteve a levantar simplesmente porque a cabeça não andou. Assim realizar. Sim, porque a cabeça pode até mandar. Mas se aquilo que ajuda o braço a levantar tiver algum tipo, sim, de problema, como é que o braço vai levantar só porque a cabeça esteve a mandar? O braço vai mandar avisar, vai dizer, diga para a cabeça, olha, que alguém, sim, não estará a realizar a parte. Eu não posso simplesmente o braço levantar. Eu não posso simplesmente chegar com o meu braço lá e se a coisa lá eu não encontrar. Sim, porque para eu sair do lugar, eu preciso de fato receber a ordem para eu poder buscar e poder trazer. Não tem como eu simplesmente responder, quer dizer que eu estive a fazer. Não basta você dizer que você mandou eu assim fazer. Se alguém esteve a dizer que não adiantaria eu simplesmente. Ah, não é simples a gente lidar, sim, com aquilo que deixa de ser. O poder. Tudo é muito fácil de fazer quando a escrita cada um sabe. Não? Sabe? Sabe ler. Tudo funciona com perfeição. Mas imagine. Imagine a cabeça de uma nação. Dando ordem. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ordem montal. Ordem. Santo Deus. O que significa ordenar? Sim, porque para a coisa funcionar é preciso cada parte acordar para a ordem executar. Essa é uma questão de cunho até particular. Sim, a nossa falta de compreensão, que não basta a ordem dar. Não basta lei criar. Não basta acordo firmar. É preciso a gente se disponibilizar para aquilo tudo realizar. A questão é se, olha o fígado. Se o fígado achar que ele vai se prejudicar fazendo a parte que ele é peculiar, imagine se ele vai. Não, imagine se ele vai falar. Sim, para a vesícula. Ó, nem adianta você de fato pedra. Nem adianta você pedra, de fato, enviar. Eu não vou de fato triturar. Nem adianta você querer de fato usar material de quinta para eu me arrombar. Eu não vou de fato aceitar. Eu prefiro a empresa fechar. Mas eu só faço aquilo que nós estivemos a acordar. Ah, e diga mais. Olha, diga sim para aquela estrutura. Sim, quem insiste
em pedra enviar, diga que eu não vou nem mais com eles falar. Ou eles mandam a massa que eu sempre estive a usar. Se eles não quiserem de fato mandar, não é comigo. Não é comigo que eles devem falar. Ah, diga mais. Diga que eu não aceito massa de onde eles querem buscar, não. Ali estiver a contaminar, ali não tem valor de mercado. E se for para remédio fabricar, imagine se eu vou pegar material de quinta. Todo mundo sabe que aquilo ali deixou de estar. Não tem valor de mercado. E se eles insistem em problema criar, o problema é deles e não sou eu que vou bancar pela incompetência de quem o tempo todo esteve a vagar, fazendo de conta que esteve a trabalhar e deixou a cargo do mar tudo isso aí. Ah, que coisa mais difícil. A questão é a gente, não, é a gente saber de fato o escrito. Olha, quando a gente diz que a gente tem um certo vivo, quer dizer, um vício, não, é livre, não, é cível, não, como é o nome que se dá? A questão é esse. Se a acidez, não, a acidez que o estômago costuma manifestar, sim, manda avisar, esse produto não é de boa qualidade. Se de fato a corda arrebentar, eu não vou tripa lavar. Imagina o estômago mandando avisar. Vocês não quiseram me escutar. Eu disse para remédio não batizar. Eu disse para a gente se esforçar para a indústria farmacêutica a gente estruturar. Eu disse que essa história da gente forçar barra de camisa no lugar, que isso poderia e muito nos prejudicar. Mas sabe como é remédio? Se a gente resolveu remediar tudo que o 11 de setembro esteve a representar, fica difícil. Fica difícil mesmo a gente, assim, barra de camisa, não emendar. Imagine o 11 de setembro lá. Sim, estando a representar a decadência. A decadência de um império que a gente poderia mesmo questionar. Como é que aquilo tudo pôde se dar? E com a facilidade, o mundo todo podendo de fato enxergar, é como você numa arena sentar para ver o touro, o melhor toureiro, quer dizer, um único toureiro. Sim, é que pode, de fato, lucro dar ali o touro matar. E quem esteve a preparar o touro, sim, para o toureiro derrubar? E ainda o toureiro esmagar sem dar uma chance ao toureiro de levantar. Fica esquisito a gente acreditar que o toureiro tinha as mesmas condições que o touro. Sim, porque se o toureiro sabia qualquer touro dominar, se o toureiro sabia na arena entrar, sabia de fato, sim, até com o touro acordar, sim, está na hora de você vazar. Não tem mercado para você nesse lugar. De repente, o toureiro passa a vacilar de um modo em que todo mundo sabe em quem apostar. No próprio touro. E o touro passa a derrubar. Derruba aqui, derruba acolá, derruba aqui, derruba acolá, derruba aqui, derruba acolá. Fica a pensar se o bode não esteve, sim, a bancar, dando a sua própria testa para o touro usar. Imagine como é que isso. Não, como é que isso iria ficar. Eu tenho um toureiro, mas que sabe o touro administrar. De repente resolve o touro mesmo alimentar
E aí você imaginar que você pode até usar pé de cabra, sim, pé de cabra para a casa derrubar, entrando na própria casa com a facilidade que a gente não quis de fato levantar. Fico a pensar qual é a utilidade da gente poder, sim, em briga dos outros entrar. Sim, porque para em briga dos outros eu entrar, eu preciso em primeiro lugar da minha própria casa. Eu cuidar. Sim, porque se alguém falar, você não tem nada a ver com isso. Fique no seu lugar. Eu preciso, pelo menos, para minha casa voltar com a mesma dignidade que eu saí de lá para tentar a briga dos outros acalmar. Mas quando eu resolvo briga dos outros alimentar, desconsiderando completamente o que o estômago um dia esteve a avisar, gente, essa história de remédio batizado não vai prestar. Gente, é preciso a gente separar. Gente, a gente precisa dar um freio no lugar. Gente, isso não é ficção para o tempo todo a gente aceitar que uns e outros venham o tempo todo. Sabe como é que é? Sim, tudo isso é bancar sem a contrapartida. Sim, olha, porque se eu colocar a minha mão, sim, em soda cáustica, uma coisa sou eu. Não compreendeu o que é soda cáustica e meter minha mão lá. A outra coisa bem diferente é alguém me estimular a meter minha mão em soda cáustica, sabendo ele que com toda certeza a minha mão vai ficar. E até o osso eu vou ter que tratar. Mas quem quis se preocupar? Sim, quem quis se preocupar. Quem é que quis mesmo pegar soda cáustica para examinar? Quem é que desejou a sua própria casa lavar? Sim, para saber o nível de sujeira. Sim, porque se o tempo todo um corpo estar a vomitar, porque o estômago estar a revoltar, dizendo que não está conseguindo, de fato, sim, a digestão realizar, fica difícil a gente dizer que a gente não esteve a enxergar toda a imundície que esteve a se espalhar. Qual é o nível de responsabilidade? Sim, de quem está a governar. E o estômago? Por que o estômago? O tempo todo esteve a trabalhar, tentando de algum modo, pelo menos ali, o mínimo, preservar. Isso esteve a adiantar? Tem, assim, reflexo. Se reflexo vivo no lugar. E se eu viesse a pegar? Sim, sabe como é que é a parte baixa do lugar? Tem como eu de fato, não, tem como eu de fato salientar, sim, que doença venérea pode matar. Em algum momento eu estive a me preocupar com o número de doença venérea? E que tipo de medicamento eu estive a usar para combater o tanto de doença venérea? Que passou de fato a se apresentar de uma maneira que a gente não tem nem mesmo como fundamentar. É razoável até criança chegar com um certo nível de doença que é de espantar. E por que o sistema de saúde? Sim, não esteve a bombardear sangue o suficiente para de fato a cabeça enxergar e mandar de fato investigar. O que está provocando? Sim, eu não posso de fato falar que é razoável famílias inteiras se apresentarem com uma certa doença venérea
que nem sabe como é que esteve a pegar. Sim, já que existe uma certa reserva no lugar. E se a família tem uma reserva no lugar, sabe se comportar, não vive a sentar em banca aqui e banca acolá, e de repente família inteira se apresentar com uma certa doença venérea, sem saber nem mesmo explicar como é que essa doença venérea esteve a alojar, a ponto de criança pegar. Tem como eu, de fato, buscar, sim, as partes baixas, separar? Sim, porque é preciso identificar. Eu não posso, de fato, o órgão misturar. Porque se eu o órgão misturar, muito mais difícil será. Sim, porque se eu, não, porque se eu tiver que tratar doença venérea com um certo medicamento, que se costuma de fato passar para um outro tipo de doença no lugar, imagine como é que as partes baixas vão ficar. Sim, porque, olha, verruga não é uma coisa simples, não. Verruga não é uma coisa simples de se tratar, não. A gente precisa ter a ciência do olhar. Um prejuízo e tanto verruga pode deixar. E se eu não compreendo mesmo, o que a vesícula está a realizar, o que o fígado se rejeita. Não, o fígado não está a acordar. Sim, se o estômago está, de fato, a vomitar, e as partes baixas, estão a manifestar um certo repúdio pelo que o corpo está a passar, fica difícil justificar. Sim, dizer que não tem algo errado. E como é? Sim, como é que doença de rato pode o tempo todo nos prejudicar sem de fato a peste bubônica a gente apresentar? Qual é a utilidade da gente se calar? Sim, se eu digo que eu estou a me preocupar com o nível de coisa, sim, que estar a passar, sim, em um determinado lugar ou num outro lugar, não é estranho mesmo a gente não se preocupar com o nosso próprio corpo? Olha, porque se eu tiver que numa igreja entrar, eu preciso no mínimo um banho tomar. Não dá para eu entrar numa igreja com um certo aspecto, quer dizer, não dá. Eu preciso no mínimo, pelo menos me lavar. Sim, porque o Evangelho nos diz, não, quem está limpo não precisa banho tomar, sim, basta lavar mão e pé. Não, porque isso aí a gente sabe o tempo todo está em contato. Mas se eu de fato, se eu me olhar e saber que o cheiro do bode, o cheiro do bode o tempo todo está lá, que de fato a cabra esteve a defecar e o touro estará a inalar uma sujeira tão grande no lugar, como é que eu posso? Sim, como é que eu posso numa igreja entrar para ser conselheiro do lugar? Não devo eu antes de mim mesmo me apiedar? Ter pelo menos consciência básica de que se na igreja eu entrar para ser conselheiro do lugar e a situação ainda eu piorar, me diga como é que vai ficar. Olha, bode é uma coisa assim, bode é estranho. Não, bode é estranho.
Ó, bode sabe até cabra usar quando é conveniente assim ele realizar. É o mesmo que dizer assim, não, as minhas mãos eu vou lavar. Mas em compensação, diga para a cabra, para ela de fato é marrada dar. Ah, avise ao touro que se ele entrar na igreja, para ele se beneficiar, caro vai ficar. Ele pode até na igreja entrar, mas é só para tapear. Sabe como é que é portfólio? Pode mandar portfólio para tudo quanto é lugar. Mas se ele se achar no direito do fogo atear para o próprio altar se criar, diga para ele que barato não vai ficar. Eu derrubo não só ele, como qualquer um do lugar. Imagine um bode ousar mesmo, ousar um recado assim tão apimentado. Sim, por quê? Não me consta mesmo que a gente pode ficar assim andando tão despreocupado. O problema é a gente levar o tempo todo papel higiênico debaixo do braço. Se a gente fosse no mínimo sensato, a gente chegaria com um pensamento criado dentro daquilo que de fato está sendo realizado. Mas a gente chega com papel higiênico debaixo do braço. Olha, tá ficando complicado. Devemos considerar, assim, olha, imagina um 11 de setembro. O 11 de setembro lá. Todo mundo vendo a decadência do lugar. Mas a gente preferiu colocar o 11 de setembro num determinado lugar, como se fosse algo que a gente poderia até, sabe como é que é? Admirar. Ficou esquisito. Não, ficou esquisito isso. Essa história dessa data entrar no calendário, como se fosse uma data para a gente comemorar, como se fosse, de alguma maneira, bom a gente celebrar todo ano essa história. A gente ter aquela... Não, tá esquisito isso. Aí tudo bem, passou, né? 11 de setembro, tem quantos anos isso? Aí a gente parece que alimenta como se fosse ontem. É beleza? Não. É tristeza. Aí a gente coloca um lá. Santo, como é que a gente... Não, como é que a gente não tem, desconfiômetro? Não vou usar a palavra simancol. Como é que a gente não tem simancol? Sim, porque olha, fica difícil a gente colocar uma pessoa que não tem nem condições de caminhar para toda uma nação carregar. Passar recibo a ponto de gente levantar a ficha corrida para nos chantagear e a gente ser obrigado a dinheiro mandar. A gente esteve a informar que tem gente a se beneficiar porque tem como provar que ele não tem condições do país governar, que ele é do tipo gagá. Sim, é a palavra que a gente costumava usar, fulano tá gagá. E que tem tanto assessor para o ambiente preparar, que costuma até colocar ponto no ouvido. E ainda assim, muitas vezes é preciso tudo aquilo cortar, picotar, para poder a gente poder salvar e é ali o pronunciamento poder dar. A gente avisou?
que a gente está tendo que carregar esse andor? O povo concordou? E a gente colocar tantas fezes assim no ventilador? Sabe como é que é, né? Sim, sim, porque devo considerar, sim. Ó, o estômago tá lá, as partes baixas. E aquele tanto de tripa? Sim, porque sabe como é que é? Diz que tem tripa grossa, tripa fina. Imagine se eu pegar o caminho, sim, minha mão usar, o alimento eu pegar e de fato toda a digestão. Respeitar o que a barriga está a carregar. Eu tenho que falar do coração, falar da vesícula, falar do fígado, eu tenho que falar das partes íntimas e eu ainda tenho que abrir tamanha ferida. Sem falar de tripa. A questão é, isso você pode realizar? Oh, santo! Olha, o que Deus não pode realizar? Sim, eu tenho que lembrar da Escritura Santa. Sim, quando Moisés questionou, sim, a mão de Deus, se poderia trazer tanto alimento para aquele povo todo que ali está. Eu iria questionar Deus e dizer para Deus, ô Senhor, o Senhor pode de fato tripa lavar? E bosta? Bosta examinar, Senhor. É uma coisa difícil? Eu poderia até não saber. Mas se a minha confiança está em Deus, eu posso. Eu posso qualquer coisa comer. Toda digestão fazer. Como Deus diz, sem nenhum prejuízo para você, minha filha. Sem nenhum prejuízo. O prejuízo não é seu. Basta a gente querer. Basta a gente querer. E toda digestão você vai saber. Mas sabe como é que é, né? Diz o ditado popular, escreveu na... Pegou pesado. Escreveu, não leu, o pau comeu. Sim, é o ditado. Sabe como é que é? Eu posso, de fato, escrever e ler. Sabe como é que é o cajado? O cajado de Deus vai lá, para estar lá, vai lá, comigo vai entrar, todo ambiente vai preparar. Por que eu vou ter medo de tripa lavar? Além do mais, o divino me disse, é bom mal arrumar. Sabe que tem vida particular e tem que separar? Pois é, se eu posso separar nos pratos, o que Deus me solicitar, por que eu não posso uma mala arrumar? Por que eu não posso buscar, sim, sentimento familiar? Sabe? O divino sempre me diz que eu e eu jamais iria abandonar. Sabe como é que é bofe no lugar? Sim, porque bofe a gente precisa mesmo pegar. É muito difícil quando a gente não consegue respirar. Sim, porque a gente está a se sufocar das coisas do lugar. Como eu sei, como é difícil mesmo. A dor, a gente atravessar. Por que eu não vou mesmo ajudar? Por que eu não vou ajudar? Eu posso qualquer um ajudar? Desde que
A questão é desde que, sim, existe condição, claro, a gente não pode, de fato, na casa de ninguém entrar se não nos convidarem ou não nos quiserem lá. Mas tendo em vista que 50 está para 50 como 100 está para 100, eu posso considerar, sim, a infância, o perfeito do lugar. Sim, quando o equilibrista entrava no palco, pegava uma rodinha, um pedaço de pau e ficava pá, 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 pá. E ali ele conseguia planar no perfeito e você compreender 50% cá, 50% lá. Que perfeição! É ele poder mesmo ali. Sim, com a roda da vida, ele poder mesmo ali equilibrar. Compreendendo que às vezes o direito iria pesar, o esquerdo, e uma lição primorosa, você poder, numa simples brincadeira, você poder tirar. Imagine quantas vezes eu não fiz isso no quintal daquela casa. Pegando uma lata e um pedaço de madeira. E ali tentando fazer aquilo que eu via o equilibrista no circo. E daí, se eu cair, o bom mesmo é você poder trazer o sentido de ir e vir em tudo aquilo que você pode possuir. Eu pude possuir aquele quintal ali. E se eu pude possuir aquele quintal ali, o leão falou para mim: devemos mesmo contribuir, sempre com o nosso direito de ir e vir. Simples assim, é verdade. É simples. Basta o leão chegar antes de mim. É o leão chegar e me esperar. Levantar aquela mãozinha linda e dizer: simples não será, mas a gente sempre pode. A gente sempre pode conjugar o verbo que Deus esteve a criar. E se Deus esteve a criar a possibilidade do ser humano, esse verbo conjugar, não é você que vai, de fato, o verbo não conjugar. Chegaremos juntos lá. Porque, com toda certeza, o leão de Judá já esteve a preparar a vida que você, com toda certeza, vai encontrar. Assim é, assim foi e assim sempre será. É assim sempre será. Para isso, o leão de Judá sabe se multiplicar, ser pai e filho no lugar. Assim o Espírito Santo, assim o Espírito Santo comigo sempre vai estar. Feito. Bem, irmão, ele me disse, quando o meu pé eu colocar, não tenha dúvida que é o seu que eu estou de fato a enviar. Sempre foi assim. Ele sempre teve a certeza de que eu iria pisar um dos pezinhos dele. E eu estar. Sem dúvida de que eu nunca estive a negar que os pezinhos estiveram a me dar. Bom dia, bom dia e bom dia. Comigo, sempre digo, pode contar. Mas é dentro do mundo que Deus esteve.